Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Aparições no hospital. Luciane e amigos, tudo aconteceu em 2013, durante uma internação que parecia ser apenas para exames de rotina. Na época eu estava no Rio de Janeiro, em um hospital grande e bastante movimentado. Apesar de tudo estar aparentemente normal, aquele lugar já me causava uma certa inquietação. Talvez fosse o silêncio noturno, os corredores infinitos ou a sensação de estar em um ambiente onde vidas começam e terminam todos os dias. Naquela noite específica, por volta das 2 horas da manhã, eu estava completamente sem sono. Eu havia esquecido de levar meu remédio para dormir, então eu resolvi caminhar pelos corredores para tentar cansar o corpo e, quem sabe, acalmar a minha mente. O hospital estava praticamente deserto. Só se ouvia o zumbido dos equipamentos médicos e o som distante de alguns passos apressados, provavelmente dos enfermeiros de plantão. Enquanto andava, eu senti algo estranho. Não era medo exatamente, mas uma sensação de estar sendo observada. Os corredores eram longos e frios, iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. Foi quando, a cerca de 6 metros de onde eu estava, eu vi uma moça. Ela era linda, de uma beleza que parecia quase irreal. Ela usava um vestido branco longo que lembrava os uniformes de enfermeiras antigas e ela tinha cabelos compridos que desciam em ondas perfeitas pelas costas. Ela estava parada de costas para mim, no final do corredor. Por algum motivo que até hoje eu não consigo explicar, ela despertou a minha curiosidade. Algo nela era tão calmo e ao mesmo tempo tão deslocado naquele ambiente que me deixou intrigada. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela se virou lentamente. Eu não consegui ver seu rosto com clareza, mas eu tive a impressão de que ela estava olhando diretamente para mim. Em seguida, ela entrou em um pequeno beco lateral do corredor, onde havia 2 portas enormes. Eu senti meu corpo arrepiar por inteiro. Por um momento eu pensei em simplesmente voltar para o quarto, mas a minha curiosidade foi mais forte. Eu caminhei até o local onde ela havia entrado, e quando eu cheguei lá, porém, eu fui surpreendida. As portas estavam fechadas com enormes cadeados enferrujados. Não havia como ninguém ter entrado ali, e ainda assim eu tinha certeza absoluta de que eu tinha visto atravessar aquelas portas. Eu fiquei alguns segundos parada tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meus pensamentos estavam uma bagunça. Será que eu estava imaginando coisas? Eu perguntei a mim mesma. Mas a cena tinha sido tão clara, tão real. Eu voltei para o quarto sentindo um peso estranho no peito, mas eu decidi não comentar nada com ninguém naquela noite. No dia seguinte, os outros acontecimentos começaram a me perturbar ainda mais. Eu passei 23 dias internada naquele hospital, e durante esse período eu percebi que o lugar parecia carregar algo além do que meus olhos podiam ver. As lâmpadas piscavam frequentemente nos corredores à noite. Portas rangiam e se abriam sozinhas, mesmo quando não havia corrente de ar. Certa madrugada eu acordei com a sensação de que alguém estava sentado ao pé da minha cama, mas ao acender a luz, eu não encontrei ninguém. As noites pareciam cada vez mais longas, e a sensação de estar sendo observada nunca me abandonava. No entanto, o que mais me marcou foi que eu descobri no dia seguinte aquela primeira aparição. Enquanto caminhava pelos corredores pela manhã, eu cruzei com uma faxineira. Ela parecia conhecer bem o hospital e por algum motivo ela me passou confiança. Eu decidi comentar com ela sobre o que eu tinha visto na noite anterior. Eu não dei muitos detalhes, apenas descrevi a moça de branco com cabelos compridos
e eu perguntei se havia alguma funcionária ou paciente que pudesse parecer com ela. O olhar da faxineira mudou completamente. Ela ficou pálida como se tivesse visto um fantasma, o que na verdade era exatamente o que eu estava começando a suspeitar que tinha acontecido. Com a voz baixa, quase sussurrando, ela me contou que alguns anos antes, uma enfermeira muito jovem havia tirado a própria vida no 5º andar daquele edifício. Segundo ela, a moça estava passando por problemas pessoais graves e em uma noite de plantão ela decidiu acabar com o sofrimento. Desde então havia relatos de funcionários e pacientes que diziam vê-la vagando pelos corredores, especialmente de madrugada. Meus amigos, ao ouvir aquilo, sentiam meu corpo inteiro gelar. As peças começaram a se encaixar e a sensação de inquietação que eu vinha sentindo fez ainda mais sentido. Não era apenas a imaginação ou cansaço. Algo realmente estava acontecendo naquele lugar. As aparições continuaram durante a minha estadia. Em uma noite, enquanto eu estava deitada, eu ouvi passos no corredor e, ao olhar pela janela da porta do quarto, eu vi uma sombra se movendo rapidamente. Em outra ocasião, eu senti um perfume floral forte e doce que desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando no ar apenas uma sensação de vazio. A experiência nesse hospital me marcou profundamente. Mesmo depois de receber alta, eu levei semanas para conseguir dormir normalmente. Às vezes eu ainda sonho com a moça de branco, seus cabelos longos e a sua presença silenciosa. Eu sei que algumas pessoas podem não acreditar nessa história. Para muitos isso pode parecer apenas fruto da minha imaginação ou do ambiente sombrio de hospital durante a madrugada. Mas para mim, isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Eu acredito que de alguma forma aquela mulher ainda está lá presa entre esse mundo e o próximo, vagando pelos corredores e procurando algo ou alguém que talvez ela nunca encontre. Boa noite a todos. O brinco. Boa noite a todos. Eu gostaria de ser chamada apenas de Eve. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 56 anos e muitos relatos para compartilhar. Relatos de toda uma vida. Eu conheci o canal há pouco tempo e desde então eu sempre o escuto enquanto eu faço minhas tarefas diárias. Minha filha comprou em uma barraca na feira um par de brincos muito grandes. Eles pareciam aqueles brincos usados por ciganas. Quando chegamos em casa, eu comentei que os brincos eram muito grandes para ela, que na época era apenas uma adolescente. Alguns dias depois, um dos brincos sumiu. Ela guardou o outro, mas continuava insistindo que eu tinha escondido o brinco perdido, já que eu não havia gostado do par. Durante semanas, ela sempre voltava a falar sobre o brinco desaparecido. Certo dia, enquanto estávamos na cozinha, uma de frente para a outra, o assunto do brinco surgiu novamente. Foi então que de repente o brinco simplesmente caiu no chão, bem entre nós duas. Acima de nós só havia o teto, uma laje lisa e branca, sem nada onde o brinco pudesse estar. Minha filha ficou completamente assustada. Eu, que costumo ter muito medo de fenômenos assim, não me assustei naquele momento. Pelo contrário, eu comecei a rir e eu disse: "Tá aí o seu brinco. Eu não falei que não fui eu?" Depois disso, ela decidiu jogar os brincos fora e nunca mais ela quis usá-los. Luciano, se você ler esse meu relato, eu prometo enviar outros conforme eu for me lembrando. Muito obrigada pela atenção. Lugar sombrio. Olá, Luciano. Meu nome é Gislaine
e eu moro em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, e tenho 42 anos. O mundo sobrenatural sempre esteve presente na minha vida e na da minha família, mesmo que com episódios raros, mas que nunca pudemos duvidar. Inspirada no relato que eu vi aqui no canal, os últimos segundos antes do fim, eu resolvi finalmente escrever e contar o que aconteceu comigo, pois eu vi muitas semelhanças com os relatos contados nesse vídeo. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava com a minha mãe. Ela era costureira e fazia bolsas pegando tecido já cortado das fábricas e entregando a bolsa pronta para ser embalada e vendida. Tanto eu quanto as minhas irmãs trabalhávamos com ela desde muito novas. Morávamos em uma casa que me assustava desde que eu fui morar lá, aos 4 anos, onde eu sempre ouvia barulhos à noite e eu me sentia vigiada, mas sem nunca testemunhar algo de fato. Nesse determinado dia, estávamos na oficina que ficava em um quarto acima da casa. Eu estava na máquina de costura e eu comecei a me sentir estranha, talvez um pouco lenta, eu não sei explicar. Eu peguei a tesoura para cortar umas linhas no material que estava trabalhando e, estranhamente, eu cortei o meu dedo. Era uma tesoura grande que fez um corte fundo em diagonal, o qual eu tenho a cicatriz até hoje. Porém, eu sempre fui muito cuidadosa. Todas da minha família já tiveram agulha entrando no dedo pela alta velocidade da máquina de costura industrial, mas eu, além desse episódio, nunca havia me machucado. Após esse corte, um calor insuportável tomou conta de mim. A dor do corte não me incomodou. Eu me levantei e fui até a porta abrir para entrar um ar, e foi aí que eu apaguei. De repente eu estava num lugar totalmente escuro que parecia não ter chão, mas que com certeza não era um lugar imenso. Eu tinha a sensação de ser uma grande sala, embora eu não visse nada. Porém, o que me apavorou foi uma presença que estava ali comigo. Essa presença me passou a pior sensação que eu já senti na vida, de uma tristeza e ausência de esperança, a qual nada do que eu vi e vivi antes ou depois pode se comparar. Eu me lembro de ter perguntado se eu estava morta, e eu não obtive resposta, só aquele terror aumentando gradativamente. Nisso eu comecei a ouvir a voz da minha mãe e as minhas irmãs também em desespero, e eu consegui retornar. Porém, eu voltei gritando e chorando muito. Elas disseram que eu convulsionei enquanto eu estive desacordada e que foi apavorante me ver naquele estado. Eu fui levada ao hospital, onde eu fiquei internada por 2 dias. Os médicos fizeram todos os exames que não deram em nada. Eu fui liberada com o diagnóstico de síncope vasovagal. Realmente, hoje eu sei que eu tenho essa síncope, que é uma reação a determinados traumas e dores que faz o meu corpo apagar. Eu já tive esses desmaios mais umas 3 vezes, mas nunca como daquela vez. Eu tenho certeza de que o que desencadeou esse ataque foi algo espiritual. Eu nunca vou me esquecer da sensação daquela presença, e eu espero nunca mais me deparar com ela. Há poucos anos, lendo um livro baseado num caso dos Warren, eu vi algo muito parecido com o que eu passei. O livro se chama Lugar Sombrio e fala de um caso real de possessão e infestação maligna que também inspirou o filme Evocando Espíritos. No livro, a mãe da família é levada em espírito a um lugar que ela chama de Lugar Sombrio e que se assemelha muito ao lugar da minha descrição. É isso, Luciano. Eu espero que todos tenham gostado do meu relato e em breve eu escreverei outros vividos por mim e por pessoas da minha família. Abraços a você e a todos os inscritos e ouvintes do canal. A maldição da minha sogra. Boa noite, Luciano e inscritos. Minha história começa de uma forma inesperada e surreal. Nós enterramos minha sogra em um dia chuvoso, um clima que parecia combinar perfeitamente com o sentimento pesado que rondava minha mente. Apesar da dor da perda, eu não podia ignorar o que ela havia dito antes de partir.
Eu ainda me lembro das palavras dela, frias como uma faca. Quando eu morrer, não fique feliz. Eu vou infernizar a sua vida. Ela sempre me odiou e até hoje eu não entendo o motivo. Eu nunca fiz nada para provocar o seu desprezo, mas parecia que para ela a minha existência era um incômodo. Na última vez que a vi viva, eu fui até a casa dela com meu marido para levá-la ao hospital. Ela estava fraca e a doença já a consumia. Mesmo assim, ela encontrou forças para me lançar aquele olhar cortante e soltar essa ameaça que, à época, parecia apenas uma fala rancorosa de alguém à beira da morte. Ela faleceu 8 dias depois. Meu marido ficou arrasado e eu fiz o possível para apoiá-lo. Apesar de tudo, eu não desejava mal a ela. No dia do enterro, eu tentei me concentrar na cerimônia, mas a sensação de desconforto não me abandonava. Era como se algo invisível e pesado pairasse sobre mim. Naquela mesma noite eu voltei para casa exausta. O clima sombrio do dia e o cansaço emocional me derrubaram na cama. Meu marido também estava esgotado e dormiu rapidamente. Porém, o meu sono foi interrompido de uma forma abrupta no meio da madrugada. Eu acordei com frio na espinha e uma sensação estranha no quarto. Havia algo errado. O ar parecia mais denso, como se eu estivesse sufocando. Quando eu abri os olhos, o meu coração quase parou. Ela estava lá, a minha sogra, de pé, ao lado da minha cama. A luz do poste da rua entrava pelas frestas da janela, iluminando o quarto o suficiente para que eu visse a sua figura com clareza. Ela estava do mesmo jeito de quando eu a vi pela última vez, com o rosto pálido e os olhos fixos em mim. Ela não parecia uma pessoa viva, era como uma sombra sólida, algo que não deveria estar ali. Eu avisei. Ela disse com a voz rouca e cortante. Eu avisei que a partir de agora sua vida nunca mais seria a mesma. Meus amigos, a minha garganta secou. Eu tentei me mover, mas o meu corpo parecia paralisado. A única coisa que eu conseguia fazer era encará-la, sentindo o terror tomar conta de mim. Você tirou tudo de mim. Agora eu vou tirar a sua paz, continuou ela. Eu não vou te deixar em paz, nem morta. Antes que eu pudesse reagir, eu senti uma quentura nas costas, como se algo estivesse pressionando minha pele com força. Era uma dor estranha que ia aumentando gradativamente. Eu fechei os olhos, orando em silêncio, pedindo que aquilo acabasse. Quando finalmente eu criei coragem para abrir os olhos novamente, ela já havia desaparecido. Eu amanheci com a sensação de que tudo aquilo poderia ter sido um pesadelo, até eu me olhar no espelho. Quando eu levantei minha blusa para conferir as costas, eu senti o meu sangue gelar. Minhas costas estavam marcadas como se tivessem sido arranhadas ou queimadas. Não era possível que eu tivesse feito aquilo sozinha durante o sono. Meu marido, ao ver as marcas, ficou preocupado e sugeriu que eu fosse ao médico. Mas como eu poderia explicar aquilo sem parecer louca? Eu decidi não contar nada a ele sobre a visita de sua mãe. Eu preferi ficar em silêncio e tentar lidar sozinha com o que estava acontecendo. Os dias seguintes foram um tormento. Sempre que eu estava sozinha, eu sentia como se ela estivesse por perto. Às vezes, objetos caíam sem motivo aparente, ou as luzes piscavam de forma inexplicável. Durante a noite, eu ouvia passos no corredor e eu sentia o peso de alguém sentando na cama, mesmo sem ninguém ali. Eu continuei orando, buscando forças para afastar aquilo de mim. Eu conversei com o pastor da igreja, que sugeriu fazer uma oração de libertação na casa. Ele também recomendou que eu não alimentasse o medo, pois isso poderia dar mais força ao que estava me atormentando. Mesmo assim, a sensação de ser observada não desaparecia. Uma noite, enquanto eu rezava sozinha, eu senti um cheiro forte de flores murchas, o mesmo perfume que ela usava. Nesse momento eu tive certeza de que aquilo não era algo que eu pudesse enfrentar sozinha. Eu contei tudo ao pastor, que se ofereceu para ir até minha casa novamente, dessa vez com outros membros da igreja. Nós oramos em todos os cômodos pedindo paz e proteção, e durante a oração eu senti uma leveza que há muito eu não sentia.
As coisas começaram a melhorar depois disso, mas até hoje eu ainda sinto um arrepio estranho quando eu estou sozinha. Eu acredito que a sua presença tenha enfraquecido, mas parte de mim ainda teme que ela possa voltar. Eu sei que algumas pessoas não acreditam em histórias como essas, mas eu vivi cada detalhe e eu não desejo isso a ninguém. Eu espero que de alguma forma minha sogra encontre a paz que ela parece não ter conseguido em vida. Enquanto isso, eu sigo firme na minha fé, orando para que a minha vida volte ao normal. Se há algo que eu aprendi com tudo isso, é que o mundo espiritual é tão real quanto o que vemos ao nosso redor. E por mais assustador que seja, só a fé pode nos proteger do que não podemos explicar. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite. O acidente do meu tio. Boa noite a todos. Luciano, meu nome é Genislene e eu sou de Goiânia, Goiás, e atualmente moro na cidade de Catalão, que fica na região sudeste do estado. Esse relato é um dos muitos que eu tenho. Tudo começou em uma tarde do ano de 1986. Eu tinha 16 anos na época. Em uma tarde, perto das 6 da tarde, eu voltava para casa após sair do colégio. Havíamos jogado vôlei e eu estava muito cansada. A distância era de cerca de 3 quilômetros de caminhada, isso tudo em um lugar bastante movimentado, cheio de pessoas e de carros. De repente, um homem carregando uns sacos pretos com a barba muito grande e suja apareceu do nada na minha frente. Eu, que estava caminhando, carregando os meus cadernos, me assustei quando de repente ele cuspiu em mim e saiu sorrindo. Eu comecei a me limpar e saí correndo, e quando eu olhei para trás eu vi que ele não estava mais ali, o que era impossível, pois ele havia acabado de me cuspir. Luciano, eu cheguei em casa apavorada, além de muito cansada, e fui direto tomar um banho. Depois eu me deitei um pouco para esperar minha mãe terminar de fazer o jantar. Não tinha nem 2 minutos que eu havia me deitado quando de repente eu me vi em pé ao lado de uma caminhonete no meio de uma mata. Ao meu lado, eu vi um colchão de casal jogado no chão com 2 corpos, sendo um deles o corpo do meu tio que trabalhava como piloto de aviação no garimpo. Eu vi também meu primo, o filho mais velho dele, completamente apavorado, chorando com as mãos na cabeça. De repente, eu despertei no meio do quarto e saí correndo para a sala, chamando pela minha avó e pela minha mãe. Amigos, nós morávamos na casa da frente e esse meu tio, irmão da minha mãe, era casado com a irmã do meu pai e morava na casa dos fundos. Eu gritei que havia visto um acidente e, nessa hora, o telefone da casa do meu tio tocou e na hora eu disse: "Não deixe minha tia atender, é o acidente com o meu tio." Minha mãe e minha avó brigaram comigo dizendo que eu estava louca, que eu deveria ter tido um pesadelo. Quando minha mãe atendeu o telefone, veio a notícia de que o avião do meu tio Antônio havia caído e que ele estava em estado grave. Todo mundo se voltou para mim e perguntou como eu sabia disso, e eu disse que não sabia, e contei como foi a visão que eu havia tido, e que nessa visão eu vi que ele e o passageiro já estavam mortos, deitados no colchão, mas ninguém acreditou em mim. Aquela foi uma noite muito difícil. Estávamos na igreja com todos da família reunidos orando, e por volta das 2 horas da manhã chegou a confirmação de que eles estavam mortos, meu tio e o passageiro, e que o corpo do meu tio seria trazido pelo meu primo ao amanhecer. Luciano e amigos, ninguém pode imaginar como eu fiquei. Primeiro por aquele velho esquisito ter me cuspido e simplesmente evaporado, e depois aquela estranha projeção astral. Eu acredito que o acidente tenha acontecido na mesma hora em que eu o vi. Eu não sei se o acidente tem alguma ligação com esse velho ou o que ele significava, mas uma coisa eu digo:
Com certeza, ele não significava coisa boa. Até hoje eu consigo sentir as coisas e tenho muita sensibilidade. Eu tenho ainda vários outros relatos que eu vou enviando com o tempo. Obrigada a todos e a você, Luciano. Que tenhamos todos muita paz e luz. Até uma próxima. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O espírito na praia. O relato que eu compartilharei foi um dos primeiros episódios relacionados à mediunidade que eu vivenciei. Eu espero que vocês apreciem. Era para ser um fim de ano como outro qualquer, não fosse o fato de que eu teria a oportunidade de conhecer o mar. Eu nunca havia visitado uma praia e estava prestes a passar o Réveillon na casa de praia dos parentes de uma amiga. No entanto, o que era para ser uma experiência normal revelou-se algo extraordinário. Minha amiga era uma pessoa bastante mística, envolvida com numerologia e espiritualismo. Apesar de ter tido contato com o mundo espiritual desde a infância, eu não dava muita atenção a essas questões. Chegamos à casa de praia e já de imediato eu notei as portas e janelas danificadas. Posteriormente, eu descobri que a casa ficava desocupada durante a maior parte do ano, sendo habitada apenas nos fins de semana e feriados prolongados. Isso a tornava alvo frequente de arrombamentos e furtos. O que eu não sabia, por nunca ter passado o Réveillon na praia, era que as pessoas costumavam deixar o local no dia 1º de janeiro logo pela manhã para evitar o trânsito. A família da minha amiga seguiu essa tradição e assim ficamos apenas nós duas na casa, em uma rua que agora estava deserta. Foi a partir desse ponto que a história começou a se desenrolar. Um medo intenso tomou conta de mim, pois éramos apenas duas mulheres em uma casa isolada, em uma rua vazia, uma situação propícia para possíveis intrusos. Eu conversei com a minha amiga que sugeriu que fôssemos embora, mas como era de se esperar, não havia passagens disponíveis para aquele dia. Assim, fomos obrigadas a permanecer por lá mesmo. Apavorada, eu dormi pensando nisso, na solidão em que estávamos. Passamos a noite na sala, em colchões no chão, lado a lado. No dia seguinte, ao tomarmos café, minha amiga me questionou se algo havia acontecido, pois eu do nada comecei a gritar durante a noite. Então eu expliquei que eu havia tido um sonho peculiar, onde eu via uma silhueta branco-azulada entrar pela porta da frente, atravessar a sala e parar em frente à porta, onde ficou nos observando. Eu gritava: "Quem é você? O que você quer? O que você está fazendo aqui?" Minha amiga comentou que não parecia se tratar de um simples sonho, pois eu havia me levantado do colchão, onde permaneci sentada, encarando a porta, gritando essas perguntas. Ela então me revelou um detalhe bastante curioso. Segundo ela, meus olhos estavam abertos. Minha amiga disse que depois desse acontecimento, eu voltei a dormir e, mesmo assustada por ter sido acordada aos gritos, ela, percebendo a natureza da situação, me mandou calar a boca e voltar a dormir. Luciano, nós damos risada dessa situação até hoje. Eu acredito que tenha sido a visita de um protetor naquela noite e a minha falta de compreensão sobre essas coisas
acabou me deixando muito assustada. Muito obrigado por ler a minha história.